(17 de fevereiro, quinta-feira), começando mais um Resenha Banqueta ao vivo pela TV Banqueta, no canal 6 da NET, claro, e também pelas redes sociais da emissora da TV Banqueta, Instagram, Facebook e YouTube. Você de casa pode participar, nos ajudando, enviando perguntas, críticas e sugestões pelo WhatsApp 985692926, 985692926. Ao meu lado hoje, Zé Raimundo, Leão Maluco, que é colunista do jornal Cultura e Comércio e também é apresentador do programa Conexão Leão. Zé, a gente não pode começar o programa de hoje sem falar da matéria de capa do jornal Banqueta de Notícias essa semana, que destacou um pai de uma criança de 4 anos, a Charlotte, que é uma cadeirante. Ela tem problemas físicos e mora em uma ocupação em Santa Rita. Pelo fato das chuvas atingirem a sua rua, o transporte que é cedido pela Prefeitura de Nova Lima para Charlotte, tanto dar sequência aos seus tratamentos e também para ir à escola, não está conseguindo, porque o transporte não consegue chegar até a sua residência. Com isso, o pai, revoltado com a situação, resolveu, em um momento de desespero, buscando algo para que a sua família, para que a sua ocupação seja ajudada, iniciou-se uma trajetória indo para São Paulo a pé para tentar falar com a Eliana, apresentadora do programa do SBT. Zé Raimundo, qual a sua opinião a respeito disso tudo? Boa noite, Fred. Grande abraço, telespectador da TV Banqueta, aqueles que nos acompanham semanalmente. Ô Fred, é um problema bem difícil de ser resolvido. Acho que é um pepino bem grande para a prefeitura resolver essa parada. São dois lados e é um assunto muito sério para ser resolvido assim tão facilmente. Primeiro, trata-se não de uma invasão, conforme nós falamos aqui nos bastidores, mas de uma ocupação. Uma coisa é a invasão, a pessoa que invade um terreno com maldade, querendo levar vantagem na frente, não é? E a outra é ocupação, aquela pessoa que não tem onde morar e que busca um local para poder fazer sua moradia, criar sua família. De qualquer maneira, a ocupação não é correto, não é oficial. Então, a pessoa que mora numa ocupação, ela sabe que ela mora num terreno que não a pertence. Esse é um problema social que nós vivemos no Brasil, um problema que tem que ser resolvido pelas autoridades. O outro problema é que a prefeitura, e aí olhando pela matéria, que está muito bem explícita, está colocando bem a situação, a prefeitura não tem como asfaltar aquela rua, não tem como chegar o asfalto, chegar o veículo, o transporte escolar até na porta da menina, da garota que quer estudar. Mais um detalhe, a garota é uma deficiente física, mas tem as condições mentais em perfeita ordem e quer estudar, é esforçada e quer muito, gosta de estudar. Então esse é realmente um drama. A menina quer estudar, a menina é cadeirante e o local que ela mora é de difícil acesso para que chegue lá um escolar para buscar. A prefeitura, do seu lado, não tem como asfaltar, não tem como fazer um calçamento de rua, não tem como chegar o transporte até lá. O pai, se sentindo prejudicado, se sentindo talvez desesperado, tomou essa atitude de fazer essa viagem a pé até São Paulo, são quase 600 quilômetros, é uma viagem pesada, é um sacrifício muito grande, mas ele vai ganhar, talvez, a notoriedade que ele precisa, e é o que ele está buscar a notoriedade através da mídia nacional. Então, se ele for recebido, e achamos que ele vai ser, que ele não sairia daqui de Nova Lima para São Paulo a pé, se ele não tivesse feito algum contato anterior com
os representantes do SBT aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas, que no caso é a TV Alterosa, ou mesmo diretamente no SBT em São Paulo, ele não teria feito essa aventura. Então, obviamente que se ele chegando até lá, e se ele for atendido no programa, pela produção do programa da Eliane, ele vai ganhar uma notoriedade muito grande. Notoriedade que para ele vai ser bom, porque ele vai, de repente, conseguir resolver o seu problema, o problema da sua filha, que tem que ser resolvido, mas a imagem da Prefeitura de Nova Lima vai ficar muito arranhada. Então, sem querer criticar a Prefeitura, porque eu acho que ela está cumprindo o papel dela, de fornecer a escola, de fornecer o transporte, mas não consegue chegar até na porta, porque o terreno não pertence ao município, o terreno é um terreno particular de uma empresa que é dona daquele terreno. Então, a Prefeitura, mesmo com essa desculpa, acho que faltou mais uma vez, Fred, e aí, talvez para fechar essa questão, faltou do prefeito João Marcelo assessoria. Né? Não sei de qual departamento, talvez a assistência social, a própria comunicação que eu tanto critico aqui, faltou comunicar internamente, porque um problema desse a Prefeitura poderia resolver de uma maneira mais tranquila, ou seja, buscar essa família, acolher essa família e colocar num local de acesso fácil para que a garota pudesse estudar, se era esse o problema. Agora, a reportagem é muito boa, muito clara, e eles buscaram essa ajuda, mas a Prefeitura informou que não podia fazer nada. Então, acho que faltou da Prefeitura essa comunicação, como eu bato sempre nessa tecla. Prefeito João Marcelo, está faltando comunicação interna no seu pessoal. Você tem uma gama de assessores, você está... o cabide, não vou dizer o cabide de empregos, mas o número de assessores da Prefeitura é um número grande, mas está faltando assessoria, está faltando comunicação interna, porque numa dessa, se esse moço chega em São Paulo e vai para o programa da Eliane para dizer para o Brasil inteiro que mora numa cidade que chama Nova Lima, que tem uma filha cadeirante, que quer estudar, e a menina quer, e que não pode estudar porque a rua dele não dá, a casa onde ele mora, não tem acesso de transporte, é um problema sério que vai arranhar muito a imagem de Nova Lima. Então, para mim, no frigir dos ovos, faltou inteligência, faltou assessoria da Prefeitura de Nova Lima. Zé, na minha opinião, acho que a Prefeitura errou sim. O que a gente vê da Prefeitura é desculpa, nem é desculpa, é tentar justificar o fato da ocupação estar em um local privado. Local privado a gente está falando de prefeitura. Por quê? Ao invés de tentar arrumar uma desculpa, eu sou prefeito da cidade, eu sou secretário de ação social. Gente, eu vou até Anglo Gold com o meu departamento jurídico, sento com o departamento jurídico da prefeitura e falo, nós precisamos resolver esse problema dessa garota. Para mim faltou boa vontade de resolver, ao invés de responder que a menina tem tratamento sim, como bem explicou e elogiou a Bárbara, mãe da Charlotte. A menina tem TeraSuite, que é uma fisioterapia mais avançada, ecoterapia e a hidroterapia. Lembrando que todos esses 3 tratamentos foram conseguidos através de medida judicial, obrigando a Prefeitura a pagar. Mas, recentemente, ou no governo de Vitor Penido, ou no governo de João Marcelo, a Prefeitura, através da FAENOL, começou a oferecer todas essas 3 terapias. Beleza? Não estão questionando a respeito da falta de tratamento. Faltou acolhimento. Na matéria que eu peço a todos vocês para ter a oportunidade de ler, a história é tão triste, vamos dizer assim, que a mãe da Charlotte, ela teve problemas antes do seu nascimento. Está bem descrito na matéria, mas eu não vou saber me recordar qual o problema que ela tem, que de 3 em 3 horas, ela usa uma sonda, que de 3 em 3 horas,
A mãe tem que tirar a urina da Charlotte para que ele não tenha problema de rins e ter uma infecção urinária, por exemplo. A Charlotte estuda em Santa Rita. Para vocês terem ideia, a ocupação, você indo Nova Lima para Santa Rita, em frente à antiga pousada Silvestre. Antes de Santa Rita, você vira direito, ali a ocupação. Pois bem, a Charlotte estuda em Santa Rita. Ao lado da escola de Santa Rita, funciona a UBS. Por que falta acolhimento? Porque a UBS do lado, será que não tem ninguém da UBS que pode fazer essa retirada da urina da Charlotte? Você tem que exigir da mãe que sai meio-dia junto com o transporte para deixar a criança. Depois volta para casa. Depois volta para a escola às 3 horas da tarde para fazer essa sondagem, vamos dizer assim, não sei o nome correto, a retirada da urina. Depois, aí volta para casa e depois 5 horas tem que voltar para buscar a menina. Pois é, Fred. Então, faltou boa vontade de resolver. Gente, quando é pros bacanas, a prefeitura e Anglo Gold resolve. Quando é pros condomínios, resolve. Quanto é pro Santo Agostinho, no descer na escola Santo Agostinho, tem um terreno ali que era da Anglo Gold, a prefeitura resolveu. Olha, é uma vergonha, chega a ser um tapa na cara das autoridades novalimenses. Uma cidade que arrecada 1 bilhão, não conseguir. Nós estamos com o Ministério Público, o Procurador-Geral, parceiro da prefeitura, sempre falando em acordo. Se você pega o Ministério Público, a Anglo Gold, será que eles não vão ter a sensibilidade de resolver 2 quilômetros de asfalto, não, gente? Faltou boa vontade, porque a prefeitura preocupou apenas em se desculpar, em dizer que o problema não é dela. É dela sim, pô. E acolhimento. Humanidade, onde a menina estuda numa escola, que o posto de saúde é ao lado. Já não basta a vida difícil que a Bárbara tem, ela deixou de fazer tudo para viver a favor da filha, que para a Bárbara não tem problema, não ter a humanidade de fazer essa retirada da urina da criança, exigir a mãe que volte de 3 em 3 horas à escola. E mais, que é um problema, o problema, vamos lá, a Prefeitura de Nova Lima tem que encarar as ocupações de nossa cidade. E a Prefeitura, o João Marcelo ganhou prometendo resolver os problemas. Não interessa se a ocupação existe há 1 século. Não interessa há quanto tempo existe problema. A partir do momento que ele assumiu que vai resolver, tem que se resolver. Nós estamos há 1 ano e 3 meses da administração pública. Não existe um projeto para 6 casas, 3 casas, 1 apartamento. Então a discussão é ampla. Nós precisamos, através desse exemplo, desnudar a nossa cidade. A ocupação, ela é em todos os lugares de nossa cidade. A gente arrota dizendo que é uma excelente cidade. Somos sim, mas como toda grande cidade, existem esses problemas que precisam ser resolvidos. E a ocupação, finalizando, Zé, o exemplo da Bárbara, do Eduardo e da Charlotte, desfaz todo um estereótipo que nós, sociedade, colocamos nos moradores de ocupação. São pessoas bacanas. Se vocês de casa assistirem a entrevista que a Bárbara deu à repórter Mariana aqui da TV Banqueta, sem rancor, sem ódio no coração, sem agressividade, sabe? Então, nós precisamos desnudar e deixar de romantizar a nossa cidade, comparando com a região de 6 Pistas. 6 Pistas só moram os bacanas. A nossa cidade é outra aqui embaixo. E a prefeitura precisa resolver o problema. Finalizando a minha opinião, faltou boa vontade. Se sou eu prefeito, eu pego meu corpo jurídico, se é da Anglo Gold, levo ao Ministério Público. Temos que resolver. É 3 quilômetros de uma menina que chora para ir à escola. E, ao lado, falta de humanidade, falta de coração da professora, da diretora e do posto de saúde, pô.
todo mundo lá e a mãe tem que ir de 3 em 3 horas na escola? Então faltou isso tudo. Eu acho que a prefeitura é culpada sim. E parem de tentar responder, tentar dar desculpa. A população, como bem disse o prefeito João Marcelo, espera entregas. Entrega, resolve. Para de ficar jogando culpa no passado. Existe o ônus e o bônus de pegar uma prefeitura com muito dinheiro. Então, eu vou assinar embaixo tudo que você falou e vou acrescentar que faltou e falta a essa prefeitura, a essa administração, humildade das pessoas que assessoram o prefeito João Marcelo. Esse é um grande problema de Nova Lima, Fred. A arrogância é muito grande, porque tudo que nós falamos e debatemos aqui são assuntos sérios que há muito, estamos aí já acho que 1 ano com esse programa, com esses debates semanais, e muitas das coisas que nós debatemos aqui não se resolvem lá na frente, por arrogância de um setor de comunicação que é arrogante ao extremo, por arrogância de outros setores da administração que entendem que ninguém pode dar palpite no negócio deles, que eles estão certos, que eles estão corretos em tudo. Você falou bem, você explanou muito bem a situação toda que acontece. A mãe da menina, e eu assisti a entrevista, vocês todos que podem assistir aí, a entrevista está aqui na TV, além da entrevista no jornal, da edição do jornal dessa semana. A mãe da menina foi muito clara, foi muito humilde ao expor o problema, ela não detonou em momento algum. Agora, vão detonar a Prefeitura de Nova Lima, sabe onde? Em rede nacional, no programa da Eliane. E aí vai ganhar a mídia nacional e vai rodar pelo Brasil inteiro que Nova Lima é uma cidade que não consegue atender, conforme você quis dizer, você acabou de colocar, não consegue atender uma menina cadeirante que quer estudar e que está pedindo ajuda para poder estudar. Então, falha clamorosa de comunicação, falha de entendimento interno da Prefeitura de Nova Lima. E você citou um detalhe interessantíssimo aqui, Fred. Se fosse nas 6 pistas, se fosse no Colégio Santo Agostinho, o problema já estaria resolvido. Mas como é aqui, de gente humilde, a arrogância desse pessoal não deixa. Então vamos deixar de ser arrogante, vamos fazer um trabalho sério, porque a coisa está apertando. 1 ano e 3 meses de administração, falou bem, viu, Fred? Temos que parar com o negócio, isso foi no passado, tem 20 anos, tem 30 anos que Nova Lima tem isso, tem, e o prefeito que entrou e a administração atual tem que resolver o problema agora, pendenga agora, porque ganhou a eleição foi para isso. Ou para que foi? Por que o prefeito João Marcelo ganhou a eleição em cima de um candidato da administração anterior que tinha mais força? Ganhou porque ele era a novidade, porque ele veio prometendo fazer e acontecer. Depois de administrações errôneas, daquele pessoal que teve lá da bandeira vermelha, que quase acabou com a cidade, né? E uma outra administração falha também, que foi a seguinte, e agora nós estamos vivendo o mesmo problema. Então não adianta ter dinheiro, não adianta ter grana, não adianta ganhar prêmio, e 6 pistas, e Colégio Santo Agostinho, e Nova Lima é a melhor cidade do mundo, porque não é, meu amigo. E tá aí. E o cara vai chegar em São Paulo a pé e vai falar lá que a filha dele, quantos anos? 6 anos? 4 anos. 4 anos de idade, quer estudar, quer ir para a escola, é cadeirante, mas a prefeitura não dá condição. E você falou bem. E se tem uma UPA, que aí eu até comi mosca nessa, né? Se tem uma UBS do lado da escola, ao lado da escola, não é possível que a prefeitura não se atentou para esse detalhe, que alguém poderia dar assistência médica ali, assistência emergencial para a menina. É só ter um carinho e atenção. E alguém, qualquer técnica de enfermagem tem condição de fazer Poderia fazer. Então, tudo errado, a falha é muito grande. Pepino na mão, viu, prefeito João Marcelo? Olha essa sua assessoria aí, muda esse pessoal e bota esse pessoal para trabalhar. Porque ficar só tomando cerveja, batendo papo, falando que é assessor do prefeito, não resolve não. Tem que agir, tem que trabalhar. Agora, só para esclarecer um pouquinho, até para o pessoal de casa entender, a ocupação, Zé, chama Ocupação Vila da Mata. Segundo o movimento de luta pelos bairros, vilas e favelas, são cerca de 600 famílias. E essa ocupação é tão grande que você, vindo daqui do centro da cidade, passou o trevo de Honório Bicalho, um pouquinho para frente, conforme eu disse,
em frente à antiga pousada Silvestre, você entra à direita, é uma ocupação. É a primeira parte da ocupação Vila da Mata, que é onde a Charlotte mora, e no jornal trouxe a foto, que foi assim, o momento da nossa equipe tirar a foto, foi marcante, porque você pega a Rua Ruim e você pega as mães subindo com as crianças, pegando do escolar. Parece cena de norte de Minas, de sertão antigo. Sertão do Nordeste. Nordeste e norte de Minas antigo, Fred. Porque hoje, nem lá no Vale do Jequitinhonha existe isso mais. Nem no Vale do Jequitinhonha existe isso mais. Uma cidade como Nova Isso acabou. Isso é da década de 80 e 90. Aí mais pra frente tem outra parte, e em frente à entrada de Santa Rita, a terceira parte. Então, só nessa ocupação existem 600 famílias e ela é dividida em 3 partes. Tanto que a partir da próxima semana, a equipe da TV Banqueta vai fazer essa que eu chamo de desnudar a nossa cidade. Vai mostrar para você de casa tantas outras dezenas de ocupações que existem na cidade e que a prefeitura precisa resolver, porque são pessoas, irmãos como a gente, e não são invasores que invadem algo de alguém para se dar bem e vender e lotear. Não, são pessoas do bem e que querem apenas moradia. Que querem trabalhar, que querem estudar, que querem ter uma vida digna. E como diz a capa do nosso jornal, pelo direito à cidade. É só isso que eles querem. E a cidade é a melhor. E a cidade é a melhor cidade da região metropolitana, é a melhor cidade de Minas Gerais, uma das melhores do Brasil. Então vamos ser melhor. Não adianta ser melhor só na propaganda e na propaganda enganosa, que é lá da mídia de Belo Horizonte, que eles gastam uma fortuna, né, Fred? Ô Zé, agora finalizando esse assunto, nós vamos falar um pouquinho a respeito do carnaval. O jornal também trouxe sobre o carnaval de Nova Lima. Existiu uma dúvida se teríamos carnaval ou não. Bateu o martelo a prefeitura, não tem carnaval, a prefeitura não organiza. Agora, os empresários dos setores de eventos particulares fizeram uma manifestação quarta-feira na porta do gabinete da prefeitura, pedindo a liberação, com a exigência da vacina, né? Da comprovação das vacinas. Existia uma possibilidade do prefeito mudar o decreto liberando os eventos privados e públicos, só que o prefeito bateu o martelo, a prefeitura bateu o martelo e não tem carnaval, nem público e nem privado. E desde amanhã, dia 18, sexta-feira, não pode ter evento em Nova Lima. É proibido, voltando apenas 2 de março. Zé Raimundo, acertou a prefeitura nesse caso? Outro problema grave e sério, outro pepino para a prefeitura resolver. Já resolveu, né? Resolveu da maneira dela. São 2 lados, né, Fred? A prefeitura acertou em parte, não está no momento de ter carnaval. Eu que adoro carnaval, Nova Lima que tem um carnaval gostoso, estamos sentindo falta desse carnaval, mas infelizmente não dá para ter o carnaval público, tá? Tá errado. Agora, o que os empresários estão reclamando é que volta o futebol, o campo de futebol também tem aglomeração, e tem, que nós estamos acompanhando, nós estamos lá no campo de futebol toda semana, assistindo os jogos do Vila Nova. Isso não deixar bem claro, isso não é Nova Lima, não é Vila Nova. O futebol voltou no mundo inteiro, voltou no Brasil inteiro, então Nova Lima não podia fazer diferente. Então, se pode o futebol, tomando todos os cuidados de apresentação de cartão de vacina ou de comprovação de teste negativo, mas que quando chega dentro do estádio de futebol, todo mundo sabe que ninguém usa máscara, né? Então você vai no Campo do Vila, você vai no Mineirão, você vai no Maracanã, qualquer estado do mundo, as pessoas não estão usando máscara. Mas existe a determinação. Então, o que os empresários reclamam é que tem muita gente que trabalha e que depende, Fred, desse trabalho para sobrevivência. São pessoas que trabalham com eventos, que trabalham com esse tipo de negócio. Essas pessoas estão sofrendo muito. E o que eles reclamam, em parte, eles têm razão. Se é um evento particular, tomando todas as precauções que são tomadas no jogo de futebol, poderia ser liberado sim. Agora, é mais uma vez o que eu digo. Tem muitos assessores na prefeitura, mas tem pouca gente trabalhando. Era a hora da prefeitura montar aí um esquema, porque tem muito. A prefeitura tem quase 5 mil, né, funcionários. São mais de 4 mil. Servidores. Então tem muita gente trabalhando. Podia botar esse pessoal aí para trabalhar, parte desses que não estão fazendo nada, e poder fiscalizar essas festas particulares.
mas poderia sim acontecer os eventos particulares tomando os devidos cuidados. Eu sou contra a aglomeração, eu acho que a prefeitura acertou em cancelar o carnaval. Agora, eventos particulares com os devidos cuidados e com uma fiscalização rigorosa, poderia acontecer. Então, mais uma vez, é muito fácil resolver só na caneta, é muito fácil resolver só dentro do gabinete. Está faltando sair para a rua e conhecer e falar com a nossa gente, com o nosso povo. Viu, Prefeitura de Nova Lima? Eu acho que a Prefeitura de Nova Lima errou mais uma vez, não agora. Foi lá atrás. O decreto foi feito muito lá atrás. E a gente está cansado de saber que a avaliação é feita semanalmente. Mais próximo, né? Então ela poderia deixar essa decisão de liberar ou não o evento mais próximo. Porque eu tenho certeza que se tivesse essa opção, seria liberado. Como disse a ciência, o pico passou. Tanto que o novo secretário de saúde de Nova Lima, que não é tão novo assim, mas pra gente que tem uns 2, 3 meses que ele assumiu, mas acho que nunca deu entrevista, nunca apareceu, nós vamos perguntar a ele se vai tratar como endemia ou pandemia. Então, mais uma vez, o comitê decidiu lá atrás, porque se fosse hoje, eu acho que liberaria. Por isso que, na questão do adiamento da escola, iria errar de novo. E não errou. Né? Mas o comitê, Fred, de novo o comitê de combate à Covid-19. Combate à Covid-19 erra, porque errou na questão da escola, teve que voltar atrás, foram obrigados a voltar atrás. Aí ficaria feio voltar atrás agora, né? Do evento. E agora a questão do evento, eles estão errando de novo, falou tudo. Tem que ser mais próximo do evento. Nós ainda temos mais 2 semanas, esse resto de semana agora, a semana que vem toda, os números estão caindo. E essa situação poderia ser resolvida de uma maneira mais tranquila. Liberar alguns eventos com os determinados cuidados, com uma fiscalização. Mas ninguém quer trabalhar. É muito fácil o comitê resolver lá atrás, conforme você disse, da maneira que quiser. E ninguém quer pegar na enxada, ninguém quer pegar no bastão. Sobra só para você, viu, prefeito João Marcelo? Só você é que toma as críticas, porque o seu pessoal não quer nada com a dureza. Por falar em carnaval, nós também trouxemos a confirmação da prefeitura, que ela já tinha dito que não seria ponto facultativo, que todos os setores da prefeitura iriam trabalhar. Mas sempre fica a dúvida, escola e postos de saúde, as unidades básicas de saúde iriam funcionar? Sim, segundo a Prefeitura de Nova Lima, todos os seus setores irão funcionar, inclusive vai ser dia letivo nas escolas municipais e nas UBSs também irá funcionar. Já que nós estamos falando de política, já que o programa está quente, Zé, vamos falar que a gente trouxe em nossa coluna a questão de que Carlinhos Rodrigues, inclusive conversei com ele por telefone, é pré-candidato, né? Não pode falar que é candidato ainda, a deputado federal. Ele não sabe ainda por qual partido irá, mas nada mais nada é que existe sim, dependendo do seu partido, dele se eleger deputado federal, mas nós já estamos discutindo as eleições municipais, que provavelmente o João Marcelo vai encarar grandes nomes, grandes ex-prefeitos, Carlinhos Rodrigues e Vitor Penido. O que você acha a respeito da candidatura do Carlinhos Rodrigues a deputado federal e a possibilidade dele vir a prefeito? Lembrando que, se o Lula vence as eleições, o Carlinhos vem mais forte ainda, Zé. Olha, eu tive a oportunidade até de entrevistar o Carlinhos lá no jogo contra Vila e... Foi o segundo ou o primeiro jogo? Foi o segundo jogo agora. Vila e Democrata, não, Vila e URT. E nós tivemos a oportunidade lá no meio da torcida, então eu entrevistei ele como torcedor, a gente bateu um papo ali. Eu penso o seguinte, Fred, acho que para deputado federal, nós, Nova Lima, região, Nova Lima, Raposa e acima, há muito tempo precisa ter um representante lá em Brasília. Tivemos o Vitor Penido por 2 mandatos. É importante para a região que tenha um representante lá em cima. Agora, acho muito difícil que o Carlinhos Rodrigues tenha força para ser reeleito como deputado federal. O número de votos é muito alto, e não é só a região que consegue o eleger, assim foi com o Vitor Penido. Ele só foi eleito no seu primeiro mandato de deputado federal, porque ele buscou apoio em vários outros municípios e por isso foi eleito.
No segundo mandato ele já foi um suplente, entrou na suplência, mas acabou entrando. Então, acho que o Carlinhos Rodrigues não tem essa força de outros municípios para poder ser eleito. Até porque ele vai ter uma concorrência na grande BH mesmo, onde ele tem o maior trânsito, vamos dizer, Contagem, Betim, ele tem um bom trânsito por ali, né? na grande Belo Horizonte. Mas por ali tem vários candidatos a deputado federal. Então, acho muito difícil ele alcançar essa eleição. Honestamente, acho muito difícil. Acho que ele não chega lá. Passando para a municipal, você acha que é um esquenta? Eu acho, Fred, que um absurdo isso que você está me dizendo. Não estou falando que ele está fazendo isso não, sim, tá? Sim, deixa eu consertar. Mas ele entrevistei, ele falou, ele tem a consciência de que é importante, como você bem disse, é importante para a região ter um representante. Na minha avaliação, isso também é um esquenta do nome dele para candidato a prefeito. Sim, não, mas o absurdo que eu estou dizendo não é esse exatamente. O absurdo é entender que na próxima eleição municipal vão estar de volta se candidatando Carlinhos Rodrigues e Vitor Penido. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que já passou a hora desses dois administradores. O Vitor Penido teve 6 mandatos. 6 mandatos. Como prefeito de Nova Lima, fez ótimos trabalhos, passou a vez dele, acabou. O Carlinhos Rodrigues teve 2 mandatos, depois continuou na política, continuou no comando, vamos dizer, da cidade, também a sua vez acabou. Acho que o Carlinhos Rodrigues, falando especificamente do Carlinhos Rodrigues, acho que ele perdeu muito. Você até citou, se o Lula ganha a eleição para presidente no final desse ano, é claro que ele vai ter uma força, depende, ele está pelo zum, pelo que eu acompanho, ele não tem mais a força dos petistas que ele tinha anteriormente. Ele teve muito racha ali dentro, ele até saiu do partido. Não sei se a eleição do Lula pode empurrar muito o Carlinhos Rodrigues de volta. Particularmente, eu, José Raimundo, acho que nem Carlinhos Rodrigues e nem Vitor Penido deveriam se candidatar, e acho que você, eleitor que está nos assistindo, deve mudar. Já mudou com o João Marcelo, estamos experimentando João Marcelo, vamos experimentar gente nova, porque nós estamos cansados desse povo aí. Nós estamos precisando mudar e caminhar para frente, viu, gente? Então, vamos prestar atenção nisso aí. Nós precisamos caminhar para frente. Voltar lá atrás, voltar com os mesmos caciques de sempre, é um passo errado. Referente também ao jornal impresso, acaba que não, mas o Big Brother Brasil, ele coloca pauta em nossa sociedade também no jornal. Uma das pautas levantadas no jornal, Zé Raimundo, foi referente ao dicionário antirracista. Ditos populares, palavras e frases que a gente sempre disse, porque a gente nós somos escravizados, né? Então, com isso está muito enraizado na nossa história. Aí o Jornal Banqueta trouxe várias dessas palavras que a gente fala normalmente, mas que são racistas. Para vocês terem ideia, criado mudo é algo racista. Segundo a matéria, diz que existe mais de uma explicação para essa expressão. Uma delas é de que o nome dado a esse móvel faz referência aos criados, geralmente pessoas escravizadas que deviam segurar objetos para os seus senhores e eram proibidos de falar. A alternativa que a gente deu é falar mesa de cabeceira. Denegrir. Você está denegrindo a minha imagem. É algo racista, porque denegrir significa tornar negro e é utilizado como sinônimo de difamação, calúnia, ou seja, reforça mais uma vez o ser negro como negativo, ofensivo. Então, a alternativa é difamar, caluniar. Meia tigela. Os negros que trabalhavam à força nas minas de ouro nem sempre conseguiam alcançar suas metas. Quando isso acontecia, recebiam como punição apenas metade da tigela de comida e ganhavam o apelido de meia tigela, que significa algo sem valor, algo medíocre. A alternativa é justamente trocar meia tigela para medíocre ou mal feito. Inhaca, não sabia, inhaca
Desde a época colonial, o termo é usado para falar de algo com cheiro forte. Inhaca é uma ilha de Moçambique, de onde vem o uso da palavra como forma de reforçar estereótipos e preconceitos racistas. A alternativa é mau cheiro, cheiro ruim. Deixa eu ver o outro algo assim. Programa de índio. Expressão racista usada para definir. Tudo bem. Samba do crioulo doido, nós até já falamos disso. Escravo. Doméstica. Doméstica também é algo racista e não só preconceituoso. O fato de ser doméstica não é considerado uma profissão. Quando você fala doméstica, muita gente fala que é racismo. Porque a palavra deriva do termo domesticado, remetendo a algo que se tornou amansado, dominado. Carrega consigo a trajetória de mulheres negras escravizadas que eram violentadas sexualmente e por meio de torturas para trabalhar nos casarões, tendo no imaginário que mulheres negras eram selvagens e precisariam ser amansadas. Então, a questão alternativa é chamar de funcionários. Agora, para finalizar, adar com pau também é racista. Expressão originada dos navios negreiros. Muitos dos capturados preferiam morrer a serem escravizados e faziam greve de fome na travessia entre o continente africano e o Brasil. Para obrigá-los a se alimentar, um pau de comer foi criado para jogar angu, sopa e outras comidas pela boca. Ao invés de falar adar com pau, falar bastante, falar muito. Para finalizar, boçal também é racismo. Traz referência aos escravizados que não sabiam falar a língua portuguesa. Em vez de chamar a pessoa de boçal, ignorante e grosseiro. Zé Raimundo, isso é viagem demais ou realmente a gente tem que começar a parar de falar essas palavras que a gente não imaginava, mas realmente remete a algo racista? Olha, essa matéria, Fred, ela é muito boa porque ela vem ensinar para mim, para você e para quase 100% das pessoas que estão nos assistindo que isso é uma tremenda de uma surpresa. Nós todos, eu, você, todos nós, sempre falamos esses dialetos, sempre usamos esses ditados. São ditados populares, falados pela língua portuguesa, principalmente pelos brasileiros. Então, são dialetos que nós usamos no nosso dia a dia. Se está errado, eu particularmente estou descobri hoje quando eu li a matéria no jornal. Acho que a maioria das pessoas. Eu estou muito tranquilo, muito à vontade para falar, Fred, porque eu sou extremamente contra todo e qualquer tipo de preconceito ou de racismo. Até porque eu sou também, como a grande maioria de nós todos brasileiros, somos oriundos da raça negra. Eu sou um mestiço, já expliquei isso aqui. Ao mesmo tempo que eu sou mestiço da raça negra, porque meu pai era negro e era da raça negra, a minha mãe era descendente de italiano, tinha um olho azul e pele branca. E quando eu saía com ela, eu brincava com as pessoas na rua, falando que eu era filho de criação dela. Então, nós brasileiros, aqui no Brasil, nós somos uma mistura muito grande de europeus com índios. O meu bisavô do meu pai era índio no Mato Grosso, cacique no Mato Grosso. A minha avó materna, paterna, aliás, era descendente de africana. Então, eu tinha do lado do meu pai a raça negra com índio. E do lado da minha mãe, o lado europeu. E isso deu uma mistura. Eu sou filho dos dois, assim como os meus irmãos. Então, nós brasileiros somos uma mistura muito grande, uma mistura de raças. Aqui você tem muito oriental. Quantos e quantos do Estado, desde a Segunda Guerra Mundial, que os japoneses invadiram São Paulo. Quantos orientais hoje vivem no Brasil e procriam filhos, casando com negro, casando com europeu? Isso vai virando uma mistura. O Brasil é misto, é uma mistura muito grande. A grande maioria dos brasileiros é oriundo da raça negra, assim como eu sou. Então eu estou muito tranquilo para dizer o seguinte, Fred. Sou extremamente contra todo e qualquer tipo de racismo ou de preconceito, seja do jeito que for. Só que eu também, eu fico um pouco abismado com esse mimimi de hoje em dia. Porque eu sou de uma época em que a gente, na escola, nós tínhamos apelidos. Um chamava o outro de gordo, porque se o menino era gordo, se chamava ele de bolão. Isso não era crime.
Ou você chamava a menina de Branquela, não era crime. Ou você chamava o menino de Pelé, que também não era crime, porque Pelé era uma alusão ao Pelé, o grande jogador de futebol, o maior do mundo, e que era negro. Então, eu sou dessa época em que você tinha essa liberdade e isso não era ofensivo. Eu, particularmente, não acho que chamar uma pessoa de Pelé, ou de chamar de Branquela, ou de chamar de bolão, de gordinho, isso não é de alemão, né? Antigamente você falava assim, alemão, porque o menino era branco do cabelo vermelho, ele, na realidade era um ruivo, né? Então você chamava ele de alemão. Então eu não acho que isso é ofensivo, mas se a sociedade acha que a gente vai se moldando. Então hoje todos nós estamos nos moldando e tomando esses cuidados. Agora, essa matéria do jornal ela é excelente, porque todas essas palavras que você diz, todos esses dialetos que você diz, até então, para todos nós, eram normais. Era coisa do dia a dia, que você falava a qualquer momento. Então, acho que precisamos mudar. Eu vejo com positividade que o Brasil já melhorou muito na questão do racismo. Hoje, nós da raça negra temos muito mais espaço na televisão. Você pega as novelas de televisão, você pega os artistas, os cantores, a grande maioria hoje são da raça negra, fazem sucesso. Você pega uma propaganda de televisão, quando que acontecia isso na década de 70, de 80, Fred? Hoje a maioria das propagandas de televisão são pessoas da raça negra que fazem propaganda de loja de roupa, de loja de calçado, de produtos a serem vendidos, exatamente porque nós somos a maioria. Então, eu acho que nós evoluímos nessa questão, o brasileiro já evoluiu. É claro que ainda existe racismo, é lógico que existe muito racismo ainda, e não é só no Brasil. A América do Sul, que é um continente considerado do terceiro mundo, você vai no Peru, você vai no Equador, quantas vezes o jogador de futebol é chamado de macaco lá e dá processo? Porque o peruano chamou um jogador negro brasileiro de macaco. Então, o problema do racismo ele é mundial. Ele não é só aqui no Brasil. Acho que o Brasil é muito racista, mas está melhorando, está evoluindo. Agora, volto a dizer, acho que tem muito mimimi em coisas que não precisam ser tanto assim. Precisamos, não pode haver agressões, como muitas vezes a gente tem casos aí de pessoas sendo maltratadas porque são de uma outra raça ou são de uma outra etnia. Isso está errado e a justiça tem que pegar firme e forte nisso aí. Agora, acho também que tem muito mimimi com muita coisa. Vamos relaxar, gente. Vamos viver a vida é bela. Então, a questão essas questões hoje em dia estão complicando muito a cabeça de todo mundo, da própria criança. A criança hoje ela não sabe mais o que ela pode falar, para qual lado que ela vai. São muitos detalhes, são muitos caminhos de coisas corretas. O que é correto? Nós vivemos num mundo que está todo errado em muita coisa. Então vamos corrigir tudo. Então tem muito mimimi aí. Agora, a matéria é excelente porque esclareceu, não só para mim, como para a maioria das pessoas que estão nos assistindo agora, o que a gente não sabia. Várias palavras que você fala no seu dia a dia que são proibitivas. Então tem que ficar atento com isso aí. E a gente fica muito feliz com o papel nosso de imprensa, que 10h30 o telefone da redação não parou de tocar, onde a maioria das escolas pedindo a edição porque iriam apresentar como tema de aula para os alunos. Muito bacana. Zé, nós também trouxemos uma novidade que poucas pessoas sabem, que as áreas de mancha, né, as zonas de autossalvamento, esse é o termo técnico, zonas de autossalvamento, nada mais são do que as áreas que serão inundadas caso uma barragem estoure, vai aumentar. Desde 2021, agora em maio de 2021, foi criada uma nova legislação onde, pela medida que existe de rejeito na barragem, essa área de inundação deverá ser maior. Com isso, tudo que foi feito lá atrás, como teste de sirene, placas, instalação de placas, rotas de fuga, ponto de encontro, serão feitos novamente. Você acha isso positivo ou negativo? Nós vivemos numa região, já falamos isso aqui, e já debatemos isso aqui com muita ênfase, nós vivemos numa região mineradora. Então,
as mineradoras comandam aqui a região de Nova Lima, Raposa, Iacima, Sabará, Itabirito, Barão de Cocais, Santa Bárbara, e Brumadinho, e aquela região ali do Brumadinho, Bonfim, Crucilândia, enfim, Moeda, Congonhas, Conselheiro Lafayette, enfim. Nós vivemos numa região mineradora. Então, nós já discutimos isso aqui, do mesmo jeito que as mineradoras elas são prejudiciais, porque causam acidentes, como aconteceram os acidentes horrorosos de Brumadinho, que matou mais de 200 pessoas, o acidente de Mariana, que prejudicou muitas famílias. Do mesmo jeito que nós criticamos e que essas mineradoras têm que ser punidas, nós também temos que olhar o lado social, que é o lado do trabalho, que grande parte da nossa população dessa região, dessas cidades que eu citei aqui, são trabalhadores dessas mineradoras e vivem daquilo. Muitos se aposentam ali e muitos fazem da sua vida ali. Então nós precisamos conviver com isso aí. Agora, essa ação de remapear esses locais de risco, acho que é válido. Tem que ser feito e tem que ser renovado a cada momento, Fred. Já que existe um risco, tem que ser renovado. Então não acho que tem nada demais, não. Acho que tem que fazer mesmo e tem que esclarecer para a população o que pode acontecer na região que ele mora, ou próximo da região que ele mora. Tem que fazer isso mesmo, tá certo. Também acho, e o mais importante que a gente quis passar para você aí de casa, para não ficar desesperado, aumentou o risco das barragens. Não, é uma nova legislação que, como disse o Robson Tijolinho, o Robson Silveira, que é o coordenador da Defesa Civil aqui de Nova Lima, isso é mais segurança para a população. Então pode acontecer de você aí, na sua casa, não ter nenhuma placa, de você não escutar a sirene, que vai ter uma amplitude maior da sirene, e quem sabe a sua casa, a sua rua, o seu bairro pode ter uma placa lá de rota de fuga. Por falar em viver mais relaxado, mais tranquilo, Zé, nós vamos encerrar falando do Vila Nova. Vila Nova subiu aí 3 posições e quem sabe domingo a gente belisca o Cruzeiro, né? O Cruzeiro não é time, mas ele é uma empresa, né? Se Deus quiser, Fred. Mas, de qualquer maneira, a vitória de ontem do Vila Nova foi muito satisfatória para todos nós vilanovenses, para a cidade de Nova Lima. Nós que estivemos aqui no programa na segunda-feira, no Banquete Esportes, muito preocupados com a situação do time, na parte muito lá de baixo da tabela, correndo um sério risco de rebaixamento. Essa vitória deu uma relaxada na torcida. Uma vitória bacana. O time jogou de razoável para bem, mas jogou para vencer e venceu. Venceu bem, subiu muito na tabela. Hoje nós somos 7º colocado na tabela. Agora, já faltam 4 partidas e a sequência do Vila Nova é uma sequência difícil. Tem Cruzeiro domingo no Independência. Já de imediato, na quarta-feira, tem o América também no Independência. Sábado, passou para sábado. Passou para sábado, né? Já 6. Depois voltamos aqui para enfrentar o Patrocinense, aqui em Nova Lima. E na última rodada vamos a São João del Rei enfrentar o time sensação aí do campeonato, que é o Atlético. Então, a sequência do Vila é uma sequência difícil. Essa vitória de ontem foi importantíssima, tirou o Vila do sufoco. Que bom, maravilha. Vamos continuar nesse passo e quem sabe, dá uma beliscada lá, ferramos o Cruzeiro no domingo, aí o Vila sobe bem na tabela e vamos ter uma tranquilidade maior. Mas foi muito bom. Hoje nós estamos felizes, viu, Fred? Isso aí. Estamos chegando ao final de mais um Resenha Banqueta. O meu pitaco final, já que estamos ao vivo, são aí 20 horas e 11 minutos. Hoje, na parte da tarde, realmente houve um deslizamento de terra na MG 030. Ela continua fechada, ela vai passar toda a noite fechada para que se consiga retirar essa terra e verificar a possibilidade de liberar a MG 030. Só um detalhe, o deslizamento aconteceu na qual parte? Entre o trevo das Quintas e o trevo dos Cristais. Os Cristais, onde está acontecendo a obra, a duplicação. Então é ter calma, resolvendo isso aí. Passar por dentro da cidade. Isso faz parte, gente. Não tem problema nenhum, não machucou ninguém. O outro pitaco é para você, torcedor do Vila Nova, já que nós estamos falando do Vila Nova. A diretoria do Vila conseguiu alguns ingressos para o jogo de domingo a serem vendidos aqui em Nova Lima. Então, a partir de amanhã, fique ligado às redes sociais aí do Vila Nova e da TV Banqueta para saber onde você comprar, que é um programaço. E domingo, Independência, assistir a vitória do Leão e tomar aquela cervejinha. Zé, pitaco final.
Domingo, 11 horas, programa ótimo. Estado de Independência é uma delícia. Gostoso, lugar gostoso. Levar família, ficar, filhos, comer um feijãozinho tropeiro, tomar uma cerveja, ver o Vila Nova, o jogo é bom, o estádio é bom. Vamos lá, vamos dar força pro Vila, todo mundo. Pitaco final, Fred, não poderia hoje ser outro, a não ser pedir que seja resolvido o problema da menina lá, da Charlotte, que a gente consiga resolver, que o pai dela consiga resolver junto lá com a Eliane, no programa lá do SBT, ou que a Prefeitura de Nova Lima tome um pouco mais de cuidado com seus moradores, com a sua gente, com o seu povo, e resolva esse tipo de problema. Então, o meu pitaco final é que seja resolvido o problema da Charlotte o mais rapidamente possível. E até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, Zé. Obrigado a você de casa pela audiência. Até a próxima semana, com certeza contando aí com o nosso amigo Betão, que hoje teve um probleminha na internet. Obrigado, uma ótima semana e até a próxima quinta-feira com mais Resenha Banqueta, o programa que mais cresce em Nova Lima e região.